Eu publiquei uma foto aqui no meu canal, na aba comunidade, comemorando a virada do ano, o Réveillon. Nessa foto estava eu e minha esposa com a Torre Eiffel atrás. Eu estou agora em Paris, na casa de uns amigos, passeando. Volto para casa em alguns dias. O que aconteceu foi, por um lado, você teve os comentários das pessoas que acompanham o canal, que conhecem o que eu faço aqui, me conhecem há muito tempo, alguns deles, também desejando Feliz Ano Novo. E por outro lado, vi uma enxurrada de comentários de pessoas que vieram de paraquedas, provavelmente aqui, e que não sabem o que eu falo e que não entendem coisas básicas de política, aparentemente. O que aconteceu? Eles disseram, o básico, é um comentário básico que eu recebo aqui, que eu sou comunista que vive num país capitalista. E como é essa experiência? Como é a experiência de ser comunista num país capitalista? Esse comentário é idiota por várias razões, na verdade. Primeiro porque a pessoa não sabe o que é comunismo, a pessoa também não sabe o que é capitalismo, provavelmente, porque é um comentário sem pé nem cabeça. Aqui na Europa, como em boa parte do mundo, dos países democráticos pelo menos, o que você tem é uma economia chamada de economia mista, que é uma combinação de iniciativa privada e de controle estatal, de investimento estatal. Então você tem algumas áreas estratégicas que são controladas pelo governo, que são empresas estatais muitas vezes, e boa parte das relações comerciais são de empresas privadas. Isso ocorre no Brasil também, ocorre nos Estados Unidos, ocorre aqui na Europa, na França, na Espanha, em Portugal, no Reino Unido, em vários países. Por exemplo, aqui na França, você tem empresas estatais como a Air France, que é a maior empresa aérea do país. Você tem a rede de trens aqui, que também é controlada pelo Estado. Os Correios, geralmente o Correio, em boa parte do mundo aí, são empresas estatais, mesmo nos Estados Unidos, que tende a ter menos influência estatal no dia a dia. Ou seja, boa parte dos países democráticos, eles têm essa economia mista, esse misto de empresas privadas e investimento e controle estatal, seja regulamentando impostos, seja regulamentando a economia. Então, em muitos aspectos, o tipo de relações comerciais na Europa ou nos Estados Unidos ou no Brasil não é tão diferente assim. Você pode ter mais intervenção estatal ou menos intervenção estatal, mas todos esses países aí possuem um sistema parecido de controle da economia. A grande diferença é que na Europa, muitos desses países aqui da Europa são democracias sociais, ou seja, o governo se esforça para poder gerar um mínimo de condições básicas de subsistência das pessoas, ou seja, o salário mínimo, condições de saúde, de educação, de universidades, para reduzir a desigualdade entre as pessoas. Esse é o esforço que muitos países na Europa fazem, e é por isso que muitos costumam chamar, provavelmente erroneamente, esses países de socialistas, como o modelo escandinavo, por exemplo. Na verdade, não são socialistas nesse sentido marxista do termo, ou do sentido tradicional do termo, mas tende a investir no aspecto social para melhorar a condição de vida dos cidadãos. No Reino Unido, por exemplo, você tem um grande estado de bem-estar social, ou seja, o governo dá subsídios aos cidadãos, dá bolsas para quem tem filhos, para quem quer comprar casa própria, para quem não recebe um salário mínimo de acordo com o padrão do país, dão auxílio monetário para quem quer fazer faculdade e não pode pagar. Ou seja, há vários tipos de incentivos para que as pessoas realmente tenham oportunidade e possam prosperar e ultrapassar suas condições sociais mais desprivilegiadas. Isso não é comunismo. Isso nem sequer é socialismo. Isso aí são democracias sociais. Social-democracia, como se chama. E é como eu me identifico. Eu sou um social-democrata. Eu me identifico desse modo. É o que eu acho que é o mais correto numa sociedade. Que você possa permitir que as pessoas tenham acesso às coisas. A saúde pública, a educação de qualidade, tem acesso aos bens de consumo também, e isso passa por certas condições mínimas de existência. E eu penso que tanto o acesso ao lazer quanto à cultura também fazem parte desse mínimo essencial, e isso inclui para mim poder viajar também. Então aqui na Europa o que você tem são várias empresas de low cost, que são realmente de low cost, são realmente muito baratas, e eu sei que muitos de vocês conhecem minha trajetória e sabem que eu escrevi sobre viagens durante bom tempo, lancei guias de viagem, e isso só é possível aqui na Europa porque tem essas empresas muito baratas de transporte aéreo. Então tem uma empresa aqui muito conhecida na Europa, chamada Ryanair, e você tem preços assim baixíssimos para viajar com ela. Eu vou botar um print aqui de voos saindo da França. Se você olhar aqui, voos de Paris para Porto, em Portugal, a partir de 12,73 €. De Bordeaux, na França, para Porto também, mesmo valor. De Tours, na França, para Marseille, que é outra cidade na França, a partir de 8,87 €. Outro baratinho aqui também, de Marseille para Palermo, na Itália, a partir de 7,82 €. Ou seja, é muito barato. Você pode encontrar passagens mais baratas do que essas, às vezes. Tem promoções sazonais aqui, às vezes por €1, para você viajar para outro país. Então você não precisa ser rico para poder viajar na Europa, você não precisa ser milionário, não é coisa de burguês. Você vê muitos jovens, adolescentes que saem em grupos e vão fazer mochilada pela Europa porque é muito barato. Se você for pensar, por exemplo, em comparação, é o preço de um combo do Burger King. Pelo preço de um sanduíche, você pode viajar para outro país aqui. Então não é coisa de magnata, não.
É claro que no Brasil vocês estão acostumados com preços exorbitantes, né? Vai pegar um ônibus interestadual, você vai gastar cento e poucos reais, 150 reais. Vai comprar uma pizza, custa 60 reais. Então vocês não estão habituados com esse tipo de preço e eu acho que pode surpreender muita gente. Mas o fato é que aqui você tem acesso a transporte de qualidade barato. Os museus aqui são muito baratos. Em certas circunstâncias, em certas datas ou em certa faixa horária também são de graça. Na Espanha, por exemplo, a partir de certo horário, muitos museus lá são de graça para quem é latino-americano, porque talvez eles compreendam que boa parte da riqueza do país foi através da exploração colonial dos países latino-americanos. Se eu estou em Paris agora, não é porque eu sou rico não, gente. É porque é muito barato, de fato. E a viagem para o Marrocos também foi muito barato. Inclusive, passar os dias no Marrocos foi mais barato do que se estivesse em casa, porque lá é muito barato. A gente comeu lá refeições para 3 pessoas que saía na faixa de 4, 5 euros, então é muito barato, sei lá, 15, 18 reais. Para 3 pessoas almoçarem é muito em conta. Isso é uma coisa que surpreende muita gente quando vem morar na Europa, essa possibilidade de acesso a certas coisas que no Brasil são inimagináveis. E eu interpreto isso como uma contribuição das democracias sociais. Tanto do capitalismo que existe aqui, da forma como existe aqui, que a livre concorrência permite com que empresas como a Ryanair façam preços tão baixos assim que você possa viajar por 9 euros, quanto o acesso que as pessoas têm a isso também. De você ter um mínimo de salário condizente com o custo de vida daquele país e que permita que você possa fazer isso também. Só para você ter um parâmetro de comparação também, o Brasil é muito caro para viajar, é um país muito caro mesmo. Em 2010, eu e minha esposa mochilamos por 20 dias na Europa e 20 dias pelo Nordeste brasileiro. Adivinha qual foi mais caro? O Nordeste. Muito mais caro, e mesmo com algumas hospedagens gratuitas que a gente conseguiu. Eu posso vir para Paris passar o Réveillon aqui, mas não posso ir para o Rio de Janeiro passar o Réveillon lá. Não posso. Não tem condições, é muito caro. Então o que a gente está falando aqui são de condições sociais e econômicas totalmente diferentes da brasileira. E isso é uma coisa interessante, porque a gente pode aprender muita coisa com o livro, você pode ler na internet as coisas, você pode estudar, você pode aprender muito através da leitura, mas tem coisas que só a realidade, só o contato de fato com aquele mundo te ensina. E eu acho que essa compreensão de como funcionam as coisas de fato na Europa, de como é o mundo aqui, de como são as relações sociais e econômicas aqui, via de regra você aprende no dia a dia, na prática mesmo, observando isso e vivendo isso. Coisas que no Brasil é ostentação, a pessoa se acha rica por causa disso, aqui são acessíveis para muitas pessoas. Boa parte da população tem acesso a certas condições mínimas. E quando a gente fala em um mundo mais justo, menos desigual, eu tenho em mente isso, um mundo mais parecido com esse modelo aqui que a gente vivencia na Europa. Você poder viajar, você poder ter um hospital de qualidade, você poder ter uma escola de qualidade, você poder visitar um museu sem precisar pagar uma exorbitância, ter acesso a serviços de qualidade, a produtos, sem ter que abrir mão de muita coisa por causa disso. E sem se achar superior por causa disso também. Porque você poder viajar para outro país aqui não te torna melhor do que alguém que não faz isso. Você ter um carro legal aqui não te torna melhor por causa disso também não. Esse tipo de ostentação, esse tipo de pseudo-superioridade porque você tem bens materiais, isso é coisa de gente que realmente não tem noção do valor das coisas, que não sabe o que realmente importa na vida. Eu ainda vou voltar ao longo desse ano aqui para fazer uma série de vídeos sobre o que é social-democracia, sobre o que é capitalismo, sobre o que é comunismo e socialismo, porque as pessoas realmente não sabem. Aparentemente elas não sabem distinguir as coisas, e eu acho que isso é fruto dessa simplificação excessiva da realidade, da incapacidade das pessoas de pensar a complexidade do mundo e o que as coisas realmente são, na prática. E não apenas numa distorção delirante do mundo, que é consequência do olavismo cultural e consequência de um monte de bobagem que as pessoas falam na internet. Se as pessoas vêm aqui me chamar de comunista é porque as pessoas não têm noção do que é comunismo. De fato, elas não têm ideia do que é comunismo. Então eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!